todos, meu nome é Patrícia Chander Batista, sou professora do setor de análises clínicas do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema. Eu vou abordar aqui, no nosso curso extensão, Aprendendo Conceitos da Formação em Saúde em meio à pandemia de Covid-19, o seguinte tema: já tive a infecção, agora estou imune ao coronavírus? Primeiramente, para entender esse conceito, é preciso entender melhor o que é imunidade. Imunidade vem da palavra grega imunitas, que significa proteção. Era o que os senadores utilizavam para se proteger no Senado de algumas intercorrências que aconteciam, de alguns processos judiciais que aconteciam. Mais ou menos o que acontece atualmente, que é o que a gente chama de imunidade parlamentar. Na biologia e na medicina, o termo imunidade também significa proteção, mas proteção contra doenças. Mais especificamente, historicamente, esse termo veio como proteção contra doenças infecciosas. E essa proteção, ela acontece pelo nosso sistema imunológico, que é constituído por diversas células e moléculas que agem de maneira coordenada para montar uma resposta imunológica e tentar identificar e combater e eliminar um agente infeccioso. Atualmente, a gente diz que o sistema imunológico e a resposta imunológica reconhecem e tentam eliminar aquilo que não é próprio. O que significa isso? Essas células e esses componentes têm mecanismos para distinguir o que é próprio, o que é nosso constituinte, o que constitui o nosso organismo, daquilo que não é próprio, que é externo ao nosso organismo, como, por exemplo, fungos, vírus, bactérias, ou até mesmo aquele pedacinho de vidro que entra na ponta do seu dedo. Também pode ser reconhecido como não próprio, vai ativar a resposta imunológica para tentar eliminar, porque foi identificado como não próprio. Bom, e quais são os componentes, então, que fazem parte do sistema imunológico que monta essa resposta imunológica? Nós podemos dividir a imunidade, que significa proteção, em imunidade inata ou natural e imunidade adaptativa. A imunidade inata ou natural, ela é a primeira imunidade, ou seja, a primeira proteção que acontece. Então, a nossa própria barreira epitelial e as células que formam a nossa mucosa constituem já uma proteção. Essas células produzem uma série de substâncias que têm propriedade antimicrobiana e que fazem a proteção. E simplesmente essa barreira mecânica também já é uma forma de proteção. Bom, além da barreira epitelial, nós temos células que fazem parte da resposta imunológica que são especializadas em reconhecer e distinguir aquilo que é próprio do não próprio. Essas células expressam na sua superfície diversos receptores que são capazes de identificar aquilo que não é constituinte do nosso organismo, ou seja, aquilo que não é próprio. A gente também tem receptores que reconhecem quando há um dano no tecido, quando há uma lesão tecidual. Por exemplo, quando você acidentalmente dá uma pancada no seu dedo, vai romper tecido, vai lesionar tecido. Isso também pode ser reconhecido por essas células. Quem são essas células, então, da imunidade inata? Nós temos os fagócitos, como os neutrófilos e os macrófagos. Nós temos as células natural killer e temos outras também, como basófilos e eosinófilos, que também fazem parte dessa imunidade natural. Além das células, nós temos vários componentes, moléculas que também fazem parte dessa imunidade natural.
que é a primeira resposta que a gente tem. Assim que um micro-organismo invade o nosso organismo, são essas células que primeiro vão interagir com esse agente patogênico e montar uma resposta. E uma célula que é muito importante nesse contexto são as células dendríticas, que são essas aqui. As células dendríticas, elas fazem a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, porque essas células são capazes de englobar esses micro-organismos, processar ou englobar pedacinhos, moléculas produzidas por esses micro-organismos, processam o micro-organismo ou essas moléculas e apresentam, ou seja, mostram esses pedacinhos e essas moléculas para as células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos. Então, na imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Essas células, elas são mais específicas, elas têm receptores específicos para reconhecer especificamente esses pedacinhos que são apresentados, que são mostrados pelas células dendríticas. E esses pedacinhos, eles são mostrados através de receptores que a gente chama de receptores do tipo MHC. Bom, os linfócitos B têm os receptores que reconhecem diretamente esses antígenos, que são essas moléculas dos micro-organismos que estimulam a resposta imunológica. Já os linfócitos T, eles têm receptores que reconhecem, mas eles só reconhecem através da apresentação pelas células dendríticas. Bom, e o que faz então os linfócitos serem tão importantes? Os linfócitos B, quando ativados, eles produzem o que a gente chama de anticorpos. E os linfócitos, quando ativados, eles se diferenciam em células que a gente chama de células efetoras. Essas células efetoras, elas podem eliminar uma célula que está infectada ou podem produzir substâncias que a gente chama de citocinas, que vão potencializar os efeitos microbicidas das células da imunidade natural. Então, essas células da imunidade natural, elas conseguem reconhecer, conseguem produzir uma resposta para eliminar esses agentes patogênicos. Mas, quando elas são ativadas por citocinas, produzidas pelas células, pelos linfócitos da imunidade adaptativa, essa capacidade fica muito maior. Tá? Além de citocinas e quimiocinas, as células ativadas, elas podem liberar quimiocinas que têm como função atrair mais células para aquele foco infeccioso, dentre outras funções. Bom, eu disse que as células T efetoras produzem citocinas, mas linfócitos B também produzem citocinas, células da imunidade natural também produzem citocinas, e essas citocinas são moléculas que agem mandando uma mensagem de uma célula para outra, falando que aquela célula precisa ativar e precisa responder porque alguma coisa está acontecendo. E como é a provável resposta imune na Covid-19? Bom, o vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA e ele precisa entrar na célula. Para entrar na célula, ele usa uma proteína que a gente chama de spike, e essa proteína age com receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, e essa proteína interage com esse receptor e o vírus consegue entrar nas células. Todas as células que expressam esse receptor são possivelmente infectadas por esse vírus. Dentro dessa célula, o vírus vai liberar o RNA, ele é um vírus de RNA, que é o material genético desse vírus. E aí vai usar toda a maquinaria da célula para produzir novas partículas virais. Quando tem uma liberação muito grande de vírus através dessas células,
ocorre a destruição dessa célula infectada. Bom, acontece que aquelas fagócitos que eu falei para vocês e as células dendríticas, que também podem englobar essa partícula viral, podem fazer esse processo de englobamento ou serem infectadas, e aí esses pedacinhos, essas proteínas, que são os antígenos, vão ser complexados, por exemplo, com moléculas MHC classe 1 ou classe 2, e aí vão ser apresentados para os linfócitos T. Esses linfócitos T, então, eles têm receptores que reconhecem especificamente esses pedacinhos do vírus que são apresentados via MHC nas células dendríticas, que a gente chama toda célula que é capaz de fazer isso de célula apresentadora de antígeno profissional. Esses linfócitos T, então, aqui a gente está dando como exemplo linfócitos T citotóxicos, que são linfócitos T do tipo CD8, que é uma molécula expressa na superfície dessas células, que quando ativadas se diferenciam em células que a gente chama de citotóxicas, que são capazes de destruir células infectadas. Então, uma vez que elas viram que tem uma infecção viral, viram porque tem um antígeno que está sendo apresentado aqui, e se diferenciaram em células efetoras, elas vão reconhecer as células infectadas e destruir as células que estão infectadas com o vírus, eliminando assim o foco de infecção. Essas células apresentadoras de antígenos também podem apresentar para os linfócitos T do tipo CD4, que a gente chama de helper, de auxiliador. E esses TCD4 vão então produzir citocinas para capacitar ainda mais os linfócitos B a produzir anticorpos. Os linfócitos B têm receptor para o vírus e esse receptor reconhece diretamente a partícula viral. Mas, com a ajuda desses linfócitos T helper, os linfócitos B se diferenciam em células que a gente chama de plasmócitos e produzem anticorpos que são cada vez mais específicos e mais efetivos para destruir o vírus. Bom, acontece que nesse processo, lembra que eu falei para vocês, são produzidas várias citocinas para ativar células da imunidade natural, mas também para estimular, que é importante para estimular a destruição do vírus. Acontece que na Covid-19, essa produção de citocinas, ela é descontrolada. Acontece o que a gente chama de uma tempestade de citocinas. É uma quantidade exagerada dessas citocinas que são produzidas. Isso acontece especialmente nos pacientes com a forma grave da doença. E essas citocinas produzidas de maneira exagerada vão levar a uma resposta imunológica muito exagerada, uma inflamação muito exagerada. Aonde? Principalmente nos pulmões. E é essa resposta exagerada que vai levar ao sintoma da síndrome respiratória aguda, que infelizmente leva vários pacientes ao óbito. Além disso, essa tempestade de citocinas pode levar à falência múltipla de órgãos e à morte. Ou seja, a resposta imunológica que foi montada, ela é muito boa. Inclusive, esses anticorpos que são produzidos naqueles pacientes que são convalescentes estão sendo usados experimentalmente para tratar pacientes graves. Ou seja, é uma resposta efetora muito boa, capaz de eliminar o vírus. Mas se ela for exagerada, vai levar a uma inflamação muito importante e essa inflamação acaba levando a consequências graves, inclusive a morte dos pacientes. Tudo isso que acontece, além de eliminar o vírus, pode gerar a produção do que a gente chama de células de memória. E essas células de memória vão produzir anticorpos por longo período que vai deixar o paciente imune ou protegido para uma nova infecção. Experimentos realizados com macacos rhesus lá na China mostraram que não houve reinfecção por esse vírus,
Então, como os pesquisadores chineses fizeram? Eles infectaram esses macacos com o vírus, esperaram eles se recuperarem da infecção e expuseram, né, novamente esses animais ao vírus. E eles observaram que não houve infecção. No entanto, no Japão, um homem de 70 anos, ele tornou-se positivo novamente para a Covid-19, após alguns dias de alta e de ter sido testado negativo na sua alta. E um estudo na Espanha apontou que cerca de 14% dos pacientes que são negativos para a Covid-19, depois de terem passado pela doença, tornaram-se positivos novamente. Isso acendeu algumas hipóteses. O que pode estar acontecendo? Será que os testes realizados nesses pacientes que tiveram a Covid e 19 depois se restabeleceram, será que esses testes não foram sensíveis o suficiente para detectar a presença do vírus? Será que o que aconteceu com esses pacientes foi uma recidiva? Ou seja, o vírus ficou escondido, latente em algum tecido, incapaz de ser detectado, e depois de algum período ele voltou a se multiplicar e o paciente teve sinais e sintomas novamente? Ou será que foi realmente uma reinfecção? Embora esse vírus seja um vírus de RNA, assim como HN1, H1N1, aparentemente ele não tem uma taxa de mutação tão alta quanto o vírus da gripe, o que deixaria uma imunidade protetora por mais tempo, é o que a gente espera. No entanto, como é um vírus muito novo, a gente ainda não sabe se essa proteção, essa imunidade é duradoura, por quanto tempo ela vai durar ou não. Então ainda são muitas perguntas, por isso que se você não é um profissional de saúde, se você não realiza um serviço essencial, fique em casa. É muito importante para você, para sua família e para a comunidade. E fique aqui com o nosso curso de extensão, com as nossas próximas aulas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.